Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Seja bem-vindo ao Refletindo Biblicamente. Hoje teremos um tema bem instigante. Eu quero falar sobre ceia online. Com certeza, durante esta pandemia, você já ouviu falar, ou viu mesmo pela internet, uma igreja ou outra realizando a ceia online. A grande pergunta é: será que é permitido? Será que está correto? O que as Escrituras diz a respeito? Será que, biblicamente, precisamos realmente realizar a ceia do Senhor em tempos de pandemia? E ainda mais, precisamos realizar a ceia do Senhor virtualmente? Será que é ordenado a todos nós a realização de uma ordenança tão importante durante um tempo, durante um contexto tão adverso? É o que nós iremos aprender hoje. Meus queridos, eu quero poder tomar como referência o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 11, que vai do versículo 17 até o versículo 34. É interessante observarmos que os versículos 17 e 18 tratam de duas palavras tendo o mesmo significado. Vejamos. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos juntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Observem que no versículo 17 nós temos a palavra juntais, e no versículo 18 a palavra reunis. Elas vêm da mesma palavra chamada sinerkomai, sim, com ou junto, e erkomai, e ouvir, ou seja, estar junto ou estar para se reunir. É importante também nós observarmos que o versículo 20, um versículo depois, ou dois versículos depois, vem trazendo a mesma palavra, reunis. É interessante também nós observarmos que nos versículos 33 e 34, o apóstolo Paulo, terminando de concluir o assunto que tratava a respeito sobre a ceia do Senhor, ele também traz a palavra reunir tanto no versículo 33 como também no versículo 34. É importante notarmos que o apóstolo Paulo está ali, naquele contexto, trazendo instruções sobre a ceia do Senhor. É bom observarmos que a igreja de Coríntios era uma igreja que era conhecida porque ela é uma igreja de muitas confusões, divisões, partidos, intrigas, problemas morais e outras coisas mais. É importante nós atentarmos que o apóstolo Paulo está trazendo instruções como aquela igreja deve aplicar corretamente não somente a ceia do Senhor, mas o modo como eles devem aplicar a comunhão. Meus irmãos, quando nós observamos o nosso contexto de pandemia, a realização de ceia online, devemos observar algumas questões. Bem, precisamos atentar ao seguinte, quanto à regularidade da realização da ceia. Será que algumas igrejas, por exemplo, elas realizam a ceia do Senhor todas as suas reuniões? Todo culto, como na Igreja Católica, por exemplo, toda missa existe ali o sacramento, que é a Eucaristia. Mas algumas igrejas realizam uma vez por semana, ou todas as suas celebrações, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses. Há igrejas, tanto no Brasil como fora do Brasil, que realizam, por exemplo, cerca de 3 a 4 vezes por ano. Por que eu estou falando sobre regularidade? Mostrando que as igrejas elas precisam entender que este ponto as Escrituras não definem. Por que isso é importante nós notarmos, meus irmãos? Se uma ceia deve ser praticada logo em todas as reuniões ou de período em período. Mostrando, meus irmãos, que esta regularidade mostra que a ceia do Senhor ela anuncia a morte, como também a sua ressurreição, como também anuncia a sua volta. E a igreja precisa entender que, seja ela semanalmente ou 4 vezes por ano, isso fica a cargo da igreja. E outra coisa, precisamos também compreender que esta forma de realizar de tempo em tempo mostra que a igreja, em tempo de pandemia, na nossa percepção, poderia muito bem saber aguardar. Visto que, na celebração da ceia, nós não temos a figura do ministrante, que na nossa percepção é uma das figuras também importantes
para a celebração e aplicação desta ordenança. Mas tomando por base os versículos que nós tomamos de 1 Coríntios capítulo 11, percebam que o ensino e as instruções que o apóstolo Paulo deu para a realização da ceia sempre teve com relação com a palavra sinercomai, mostrando que sempre a realização da ceia sempre esteve ligado quando esta igreja se reunia, mostrando que, desta forma, a ceia virtual não tem lugar dentro do nosso contexto, desse contexto de pandemia. Algumas observações até um pouco irônicas se faz o seguinte: por que algumas pessoas fazem tanta questão da realização de uma ceia em tempos de pandemia? Será que havia certa urgência quando não havia um contexto adverso como nós estamos vivendo? O bem da verdade, meus irmãos, que se nós esperamos com muita urgência a realização desta ceia, se, por exemplo, para aqueles que têm uma concepção batista como a nossa, pactual, entendemos que a ceia do Senhor não deve ser observada como um sacramento, como aplicam outras denominações. Precisamos compreender que ela é uma ordenança do Senhor. E o contexto de pandemia tem mostrado não somente a urgência da ceia do Senhor, mas tem mostrado, meus irmãos, a importância dela. A falta dessa comunhão que a igreja brasileira tem tido evidencia que a igreja do Senhor precisa valorizar cada vez mais os seus momentos de comunhão, bem como também a realização da ceia do Senhor, pois é através dela que nós lembramos da sua morte e da ressurreição, bem como nós anunciamos que ele voltará. Neste sentido, aqui aplicamos e confirmamos, de acordo com a nossa reflexão bíblica, que a ceia online não tem validade dentro do nosso contexto. Entendemos que muitos irmãos, dada dentro do seu contexto a sua realidade, procuram realizar esta ceia. Mas a nossa orientação é: aguardem, esperem, pois só assim nós iremos valorizar muito mais ainda, não somente a ceia do Senhor, como também a comunhão, visto que todos nós precisamos assim realizar a ceia do Senhor, tendo a participação do corpo de Cristo, pois o momento em que a igreja se reunia é para trazer a comunhão àqueles que pertenciam ao corpo e à família de Cristo, para que juntos pudessem assim adorar, bendizer o nome do Senhor, celebrando a ceia do Senhor. Meus amados, que Deus possa ajudá-los a trazer discernimento espiritual também em questões adversas como essa. Que Deus nos ajude a compreender sempre o seu propósito. Eu agradeço a Deus pela participação e por terem acompanhado o nosso Refletindo Biblicamente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.